E hoje aqui no programa nós convidamos o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor Paulo Rogério Sanches. A Igreja do Evangelho Quadrangular é essa próxima aqui a gente, é bem no cantinho, bem do ladinho aqui, né, pastor? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marquinho, bom dia a Ana, bom dia a todo o pessoal aqui da Raízes, uma rádio que de forma surpreendente faz um convite para que hoje pudéssemos estar com você no estúdio, ocupando aí um espacinho para poder falar de coisas importantes. Mais do que isso, o que a rádio traz para a cidade, o que a rádio traz para o povo, essa informação, essa busca de melhorar a vida de cada cidadão, de cada município aqui. Muito obrigado, Marquinhos. Essa unidade da igreja, ela fica aqui na General Osório, né? Da rua aqui nossa, aqui, bem próxima a Raízes. E ela há quantos anos está implantada aí, pastor? Vale dizer que a Igreja do Evangelho Quadrangular, dentro da visão do protestantismo, ela é uma igreja tradicional. Eu quero aqui guardar-me no direito de não precisar citar nomes, porque de repente pode ter aí um dúbio entendimento. Mas ela é uma igreja tradicional. A Igreja do Evangelho Quadrangular está na cidade há mais de 60 anos. Ela começou muito lá atrás com o chamado Tenda. Era, na época, os missionários que vieram para cá, era chamado Tenda da Libertação. Mas o foco da Igreja do Evangelho Quadrangular sempre foi, o carro-chefe, é o forte da igreja, é o social. Social, né? Até mesmo pelo fato de esse tema que a gente vai estar abordando hoje, eu acredito que ele vai muito de encontro a vários trabalhos, né? Inclusive, o que significa universalidade do amor? Poderia explicar pra gente? Ô Marquinhos, o assunto ele é muito interessante. Se eu me ater somente dentro do campo da religiosidade, talvez eu convide você e os ouvintes que nesse momento que é a nossa ponta, a pular dentro de uma bolha comigo. E essa bolha, ela não é saudável. Ela não é saudável porque ela cria o apartheid. Isso separa pessoas. Separa pessoas do ponto de entendimento em que alguns dizem eu sou evangélico, outros dizem eu sou do protestantismo A, o outro diz eu sou espírita ou eu sou católico. Então, assim, nós temos segmentos diferentes. Eu concordo com isso, são segmentos diferentes. Raça e cultura também? Oi? Raça e cultura também? Sim, sim. E isso engloba de forma geral. Uhum. E o entendimento da questão da palavra universalidade do amor é que Deus não escolhe as pessoas para amar. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas e Deus não foca se a minha placa denominacional, estatutariamente falando, é a melhor ou a sua ou de cada um dos ouvintes. O amor de Deus não é restrito, né? Pois é, Deus não é. Então a universalidade do amor entra dentro do contexto. Deus é essa universalidade do amor. Deus é que nos traz dentro desse campo de aproximação. Por que eu não posso me dar bem com o católico? Por que eu não posso me dar bem com o espírita? E daí por diante. Nós somos filhos do mesmo Deus. Exatamente. Inclusive, pastor, várias passagens bíblicas abordam, né, a universalidade do amor, né? Sim. Se nós fôssemos começar a pensar por eu diria que é a ponta inicial desse lado pedagógico a respeito do amor, porque o amor, viu, Marquinhos, ele está na cabeça, aqui eu entro guardado o meu entendimento, ele está na cabeça do ser humano como algo fugaz, algo que ele não é permanente, ele passou a ser efêmero, o amor passou a ser efêmero, eu amo você enquanto me interessa, cara. Eu vou, desculpe aqui a expressão, mas eu acho que esse bate-papo também me coloca no campo da linguagem da sociedade, do mundo comum aí. Claro, claro. Então a universalidade do amor, ela é uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. Por que ela é uma das verdades mais libertadoras? Porque eu tenho que olhar para você e dizer assim, não, Marquinhos, olha, somos filhos de Deus e nós temos que nos amar como irmãos porque somos filhos do mesmo Pai.
a discussão do ponto de vista religião e os seus segmentos estatutários é outra coisa. Nós não temos que entrar nesse mérito. Deus não estabeleceu estatuto para ninguém. Isso é uma ordem de instituição jurídica. Então a gente tem que pensar, o amor não pode ser fugaz. O amor, o que é efêmero é fugaz, é passageiro. E o que nós vemos acontecendo hoje na sociedade de forma assustadora é essa falta de compreensão. Haja visto os crimes que acontecem de forma absurda no trânsito de uma forma geral, que a gente pode pensar a partir daí. Pastor, a gente chega em tempos de intolerância, né, que nós vivemos hoje. Intolerância, não só intolerância, também divisão. Sim. Infelizmente, né, a gente vê muito isso. Claro. Como que a igreja ela trabalha com esses sistemas assim? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus, ele não é seletivo, ele não é condicionado e também não conhece fronteiras. Eu posso me dar muito bem em todos os sentidos da minha vida, desde que volto lá em cima da sua pergunta, o que eu disse há minutos atrás, a entender que você é o filho do mesmo Deus que eu sou. E a igreja pode se aplicar no contexto da sociedade como algo educador, um ponto de educação e de crescimento espiritual, mas não que nos separe e que nos tire do propósito original, que é entender a razão verdadeira dessa universalidade do amor. E a Igreja Quadrangular só poderia compartilhar uma experiência pastoral, né, que ilustre, né, como que vocês trabalham com essa divisão? Olha, por exemplo, tivemos recentemente, de muito a pouco aí, a situação da catástrofe no Rio Grande do Sul. Uhum. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, levanto aqui essa bandeira, foi uma das instituições que levantou ali um trabalho muito forte na área social, não olhando a pessoa que estava na classe A da religião, outro na classe B, outro nesse apartheid, nesse mundo de separação que existe aí. Então, assim, nós fomos muito a fundo. Nós somos uma igreja com praticamente 20 mil igrejas no Brasil, quase 3 milhões de membros. E é uma igreja tradicional, é uma igreja que trabalha com corpo de direção local, essa direção eletiva. E o investimento que a igreja nacional se uniu para fazer em função ao Rio Grande do Sul foi surpreendente. Surpreendente, não quero aqui menosprezar, mas nós fizemos ali um trabalho muito maior do que qualquer político que tivesse lá na época dessa catástrofe. Haja visto que nós mandamos quase que uma centena de carretas para lá, com todo tipo de provisão na necessidade de cada uma das pessoas que ali tinham. Então, isso me marcou muito, porque a solidariedade com aquele povo foi algo assim impressionante, e depois ouvimos aí testemunhos de pessoas dos mais diferentes segmentos, agradecendo a Deus, dentro dessa universalidade do amor, agradecendo a Deus por uma igreja protestante que talvez tivesse dentro do conceito, eles são crentes, eles nos abandonam, eles fazem separação da gente. Pelo amor de Deus. Então ali foi o maior exemplo, guardo aqui o cuidado também de não estar ferindo outras instituições que também fizeram trabalhos importantes ali. Haja visto que, deixo firmado isso aqui, mas eu falo da minha denominação, que investiu com muita força, investiu financeiramente, investiu materialmente, procurando assistir o povo gaúcho no seu pior momento. E também é um papel da igreja, né, pastor, essa assistência social, né? Acredito que no dia a dia vocês praticam muito isso, né? Não só em determinados momentos necessários, como por exemplo em uma catástrofe, né? Como aconteceu, o senhor acabou de citar aí. No dia a dia a igreja é participativa, né? Marquinho, acho muito bacana esse nosso bate-papo aqui, e quero agradecer muito a Ana.
e a toda a equipe da direção, aos diretores da rádio, por aceitar, por trazer esse momento à população, que a Rádio Raízes ela é uma porta aberta para todos, né? Exato. Desde que guardemos aí o respeito sobre cada pessoa, que isso é direito. Eu vou além do direito constitucional de cada ser humano, do direito de ir e vir, mas é o direito que você tem como ser humano, que é uma pessoa de bem. Respondendo a sua pergunta, Marquinhos, eu tenho que mostrar para o povo que para me ouvir que Deus não nos ama porque somos bons. Deus não nos ama porque somos bons. Somos transformados porque Ele nos ama, não porque somos bons. Isso não muda a natureza de Deus. Se fosse usar esse caminho para falar da natureza de Deus, eu acho que todos nós, inclusive esse que vos fala aqui, estaria perdido, porque nós somos falhos. Nós não somos aqui indefectíveis. Todos nós temos a nossa carreira de falhos. Nós temos a nossa carreira de sucesso, mas a nossa carreira de erros. E é isso que a sociedade... Eu procuro sempre, nas minhas palestras na igreja, sempre deixar claro o seguinte: não olhe aqui para o púlpito da igreja entendendo que vocês têm aqui um Jeová Júnior, um Jeová Master aqui. Eu sou um ser humano factível como vocês. Eu sou sujeito a grandes falhas, a grandes erros. É o ser humano. É o ser humano. Então, Deus não nos ama. Deus não nos ama porque nós somos bons. Em hipótese nenhuma. A misericórdia dele transcendeu tudo isso. O único perfeito está com ele, né? Lá na cruz do Calvário, dentro do contexto teológico, quem naquele período morria de forma a ser crucificado, porque havia cometido um crime hediondo. Então, a sua pena máxima era a morte de cruz. E ao lado de Jesus estavam ali duas cruzes, né? De dois criminosos pertinente a esse tipo de ação e de condenação. Um tentou maldizer e o outro disse exatamente o seguinte: para aí, esse não fez nenhum mal não, nós fizemos, por isso estamos aqui. De repente, vira este que reconhece Jesus e diz o quê? Olha só que fala muito bonita: Jesus, lembra-te de mim quando entrares lá no reino do teu pai. Ele não era bom, ele estava ali sendo condenado à morte por crimes que ele havia cometido. O que Jesus diz para ele? Esse cara não frequentou a igreja, esse cara não tomou santa comunhão, não tomou santa ceia, não fez uma profissão, que isso não sirva de estímulo para ninguém sair fora da visão de se entregar ou de reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Mas esse cara não teve tempo hábil para poder dizer: eu quero ir para uma reeducação espiritual, uma reeducação religiosa. Ele não teve tempo para isso. Ele foi condenado, foi levado para a cruz. Ali ele reconhece Jesus. E quando reconhece Jesus, Jesus diz para ele: em verdade eu te digo, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso do meu Pai. Jesus está falando quanto ao Espírito. Agora eu vou para um outro ponto para encerrar essa fala aqui, porque ele é muito interessante. Quanto ao Espírito, você está livre. Quanto à carne, você vai continuar crucificado aí, porque você vai pagar para a sociedade o crime que você cometeu. Então, esse é o amor que transcende barreiras. É isso que nós temos que entender, que essa universalidade do amor, ela é importante para unir pessoas. E quando é que eu posso dizer que eu sou de Deus? Só porque eu estou com uma Bíblia na mão e dentro de uma igreja participando ou da missa ou de um culto? Não, cara, às vezes ajudando uma pessoa a atravessar um trânsito, estou dizendo que Deus é bom. Às vezes comprando um pedaço de pão para alguém, eu já estou fazendo a vontade de Deus. Lá na minha casa, de repente, com a minha mulher, com os meus filhos, eu vou ter uma atitude surpreendente. Eu estou dizendo que Deus é bom. Marquinhos, eu vou dizer aqui, estar com você, estar na Rádio Raízes aqui, Deus é bom, cara. Deus me colocou aqui frente a ilustres nomes como vocês. Eu tenho que enaltecer a Rádio Raízes. A Igreja do Evangelho Quadrangular, que dentro do seu segmento, que me perdoem os demais colegas, aqui não é o sentido do menosprezo, mas é uma das igrejas mais fortes aqui da cidade. Se você entrar na igreja hoje, a parte digital, telão de LED, o que você puder imaginar, você não encontra aqui na cidade. Entretanto, nós temos ali. Por que fizemos isso? Porque
para aproximar as pessoas. Agora nós estamos trabalhando para trazer o sistema Avatar. O que é o sistema Avatar? Enquanto eu prego, estou falando de um tema, a história aparece no telão e a pessoa vai viver a história combinado com a minha fala. Mas não obstante a isso, eu vou tirando isso de lado, as pessoas que entram pela General Osório, quando ele entra no hall de entrada ali, ele tem um cafezinho para tomar. Quem entra pelo estacionamento também tem um cafezinho para tomar. Isso nos une, não pode nos separar. E o que a gente vê hoje é essa coisa mística de que, porque eu sou do protestantismo, eu vou para o céu. Eu corro e concorro à visão da fala que se nós não nos cuidarmos em relação a isso, talvez a gente esteja indo para o abismo mais rápido do que aquele que não confessa. Volto agora para encerrar minha fala. O ladrão da cruz provou muito bem isso. Jesus diz para ele, seu espírito vai comigo, mas você vai pagar aí o que você colheu aí dos seus crimes aí. Eu ia perguntar justamente sobre o que o senhor acabou de responder, né? Como que os membros da igreja, eles podem viver esse amor no dia a dia? Não só dentro da igreja, mas sim fora, né, do ambiente religioso. Isso que eu acredito que é mais importante, né? Sim. Porque ali dentro da igreja tá todo mundo vendo, nossa, lindo, maravilhoso. Não, ele faz parte, tá sempre presente, tá sempre colaborando e tal, mas é importante enquanto ninguém tá vendo, né, a pessoa passar esse sentimento de amor, né, ao próximo. Agora, é importante também, pastor, a gente falar sobre como que a igreja ela consegue dar atenção a vários tipos de pessoas, né? Principalmente aqueles que pensam diferente. Bom, eu vou entrar um pouquinho nesse tema e quero aqui também lembrar-me do nome do meu presidente nacional, reverendo Mário de Oliveira, que trabalha muito com a gente. Quando eu digo, me refiro quanto pessoa, a gente, ele faz isso no colegiado de pastores, mostrando o papel da igreja. O papel da universalidade da igreja. Porque o amor, é isso aqui que eu preciso dizer, o amor ele não pode ser confundido como está hoje. O amor se tornou um objeto materialista, retifico. O amor se tornou aqui um sentimento materialista. Eu sou próximo de você, se você tem alguma coisa para me dar. Então, o mundo exclui, mas Deus inclui. A igreja inclusiva não significa que eu tenho que me adaptar ao modelo da vida da pessoa sobre aquilo que ela escolheu. Ela também não precisa se adaptar ao modelo daquilo pelo qual a igreja prega dentro da Bíblia universal. A Bíblia, quando eu digo universal, é a Bíblia única que eu uso, que o padre usa e que todos os demais usam. E por esse motivo que existem pessoas que pensam diferente? Pois é. Se você for seguir dentro dessa linha, cada um separa um texto da Bíblia para dizer Deus me ama mais do que você. Tá. Deus é mais comigo do que com você. Deus é mais com ele do que é comigo. E isso é um absurdo. É um absurdo. Eu vou voltar a dizer assim, Deus não nos ama porque somos bons. Somos transformados porque ele nos ama. Olha que interessante. De repente, o Paulo foi encontrado como o pior cara lá. Deus falou assim, deixa eu amar esse caboclo aí para dar uma melhorada na linha e conduta dele. Eu estou com 65 anos, a caminho de 66 anos, e quero dizer para você que viver o nome desse Deus é um aprendizado segundo a segundo, Marquinho. Pastor, infelizmente o nosso tempo aqui ele é pequeno, podemos dizer assim, perante ao que temos para levar, né? Acredito que tem muita coisa ainda para ser falado. Queremos agradecer por essa conversa tão inspiradora, né? Acredito para muita gente que nos acompanhou, né? Mas que o amor de Deus continue a nos guiar e transformar vidas, né? É exatamente isso. Eu só vou deixar aqui um texto para a gente poder fechar isso e repetir novamente. Quero agradecer a essa simpatia que é você, Marcos, na condução dessa programação, principalmente nas entrevistas, na entrevista aqui comigo. O amor que não se doa é apenas simpatia disfarçado.
Resumindo, está Simples nisso. e objetivo. Pronto. E eu quero agradecer a Raízes por ter esse tempo aqui com vocês e colocar a igreja aqui sempre à disposição. Uma vez me fizeram aqui uma pergunta. O que nós aqui, eu quero aqui guardar meu direito, não precisa citar o nome. O que nós podemos fazer para você? Eu falei, olha, a pergunta na ordem errada. Não é o que vocês podem fazer por nós, é o que a igreja pode fazer por vocês. Porque a igreja aqui, principalmente a Quadrangular, ela está no papel do servir e servir a população independente do seu credo religioso. Obrigado, pastor Paulo Rogério Sanches, da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui da cidade de Capivari. Teremos várias outras oportunidades. Muito obrigado pela sua participação, tá? Agradeço, bom dia e bom trabalho e sucesso na sua carreira. Para vocês também lá, faltando